De forma simples, drift é uma arte de condução do carro que consiste em deslizar a traseira nas curvas, escapando de uma forma veloz, sem frear tanto o veículo. Praticar drift é levar seu carro além dos limites. Depende da técnica de direção para fazer o carro deslizar de lado e manter isso. Você tem que equilibrar a velocidade e o ângulo do drift, unindo movimentos. Para ser o melhor, você tem que aprender a unir alta velocidade com o ângulo do drift simultaneamente. Como isso é feito? Bem, saiba que não é algo tão simples. É preciso girar o volante de forma que as rodas dianteiras fiquem em direção oposta à curva, utilizando o freio de mão para controlar o nível de derrapagem. O drift surgiu no campeonato de carros de turismo japonês 30 anos atrás, quando o piloto japonês Kunimitsu Takahashi entrou no ápice de uma curva, apex, ou ponto de tangência, que é o momento onde o carro está mais perto da linha interna da curva, em alta velocidade, e derrapou, conseguindo sair da curva de forma veloz, sem precisar frear tanto o veículo, assim, ganhando vantagem dos outros corredores. Takahashi era piloto da equipe de fábrica da Nissan, e foi um dos que conduziram a segunda geração do Skyline no campeonato japonês de turismo até 1968, quando o primeiro GTR foi lançado, o famoso Hakosuka, que era movido por um 6 cilindros de 2 litros e 200 cavalos. Este motor, que em configuração de pista chegava perto das 12.000 RPM, foi um dos primeiros com comando duplo no cabeçote e 4 válvulas por cilindro. Foi usando o drift que Takahashi ganhou inúmeros campeonatos e uma legião de fãs, que logo se apaixonaram pela técnica e a popularizaram ainda mais. Um corredor de rua chamado Keiichi Tsuchiya ficou particularmente interessado no drift de Takahashi. Tsuchiya guardava uma admiração muito grande por Kunimitsu. Ficando cada vez mais conhecido no automobilismo japonês, Keiichi conta que no fim dos anos 1980, teve a oportunidade de aprender algumas técnicas com seu herói, que acabou tornando-se também seu mentor. A relação dos dois culminou com Keiichi Tsuchiya e Kunimitsu Takahashi, sendo colegas de equipe e revezando ao volante de um Skyline GT-R R32. Depois, em 1995, Tsuchiya foi um dos pilotos que revezaram ao volante com o próprio Kunimitsu em seu Honda NSX na edição daquele ano em Le Mans. Tsuchiya começou a praticar drift nas montanhas do Japão e chamou a atenção do público em geral. As razões são óbvias. Não é todo dia que se vê alguém praticando drift em montanhas. Em 1977, uma revista demonstrou interesse em produzir um vídeo completo mostrando as habilidades de Tsuchiya. Este vídeo, conhecido como Plus P, se tornou um sucesso estrondoso que inspirou milhares de corredores profissionais a praticarem o drift em circuitos fechados. O vídeo é um especial de quase 25 minutos que destaca a habilidade de Keiichi ao volante. A história por trás do vídeo é nebulosa como as montanhas do Japão onde ele foi gravado, e o consenso geral é que várias revistas automotivas e oficinas japonesas se juntaram para produzir este que pode ser considerado o primeiro vídeo sobre drift já feito. Plus P se tornou um clássico e dizem, rendeu a Tsuchiya a perda temporária de sua habilitação. Depois, já como parte do elenco da Best Motoring, Tsuchiya estrelou Drift Bible, um guia de mais de 1 hora com todos os macetes necessários para quem quer começar a praticar o drift. Já em 1988, o diretor-chefe da Option Magazine, Daijiro Inada, ajudou a organizar o que seria o primeiro campeonato de drift da história, que acabou transformando a modalidade em um show, que muitas pessoas fazem questão de ver.
O drift impactou drasticamente diversas vertentes da cultura pop. Foram inúmeros filmes, jogos e até mesmo músicas produzidas com o intuito de sintonizar com a adrenalina da modalidade. That angle, oh, and Josh Love comes out of that angle. He does have proximity. Now remember, that front block absolutely set it and forget it in that third outside zone. Mata goes deep, man, but we need to see that proximity catch up to him. And, Com certeza, você já deve ter visto um filme de Velozes e Furiosos ou jogado o famoso Need for Speed. Ambos trouxeram muitas inspirações das técnicas de drift. Músicas como Los Bandoleros de Don Omar entraram na cabeça de muita gente e são usadas até hoje, como referência de pilotagens mais radicais. Falando em Need for Speed, se você jogou, deve lembrar como era bom fazer drift nas curvas e soltar o nitro logo em seguida. Pois é, o drift impactou o automobilismo de uma forma nunca antes vista, e até mesmo pessoas que nunca dirigiram. O drift chegou ao Brasil em meados de 2006, mas só começou a se popularizar efetivamente e ganhar destaque no final de 2011, com o primeiro evento mensal promovido pela equipe Drift BR na cidade de Itu, interior de São Paulo. Evento esse que foi chamado Drift Day Sokukai, nome também utilizado no Japão para esse tipo de evento. Outra competição importante é um evento chamado Ultimate Drift, que tem se destacado como uma competição de referência na modalidade. Idealizado pelo piloto João Barion em 2020, o campeonato nasceu com o objetivo de profissionalizar a categoria e disseminar ainda mais a prática do esporte no nosso país. Os carros que competem no Ultimate Drift são de todos os tipos e estilos, até mesmo de modelos mais antigos. O equipamento, pneus e a performance do veículo importam, mas não tanto quanto a habilidade do piloto. Nestes eventos, qualquer um pode ganhar, desde que possua a competência necessária para realizar as manobras com maestria. Espero que você tenha curtido as curiosidades sobre o drift deste vídeo. Não se esqueça da inscrição no canal e de ativar o sininho das notificações para receber mais conteúdo como este. Até breve, estaremos juntos no próximo vídeo.